Graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em Gênesis, no projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos no livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, capítulo 38. Estamos já há alguns capítulos vendo, a história, desde o capítulo 12, estamos vendo a história de Abraão, e a sua descendência. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, Isaque teve também 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, E Esaú é o pai dos edomitas e Jacó, então, tem 12 filhos, que Deus fez de Jacó as 12 tribos, mudou o nome para Israel, fez as 12 tribos de Israel, da onde descende Jesus. E o capítulo 38 de Gênesis, é um capítulo bem particular. O capítulo mostra para nós que naquela época não tinha os 10 mandamentos, não tinha as leis espirituais, dadas por Deus no Monte Sinai para Moisés, mas tinha leis. O povo da época obedecia leis, e tinha a lei do levirato. Qual que era essa lei? Se a família tinha a obrigação, de, se o filho mais velho morresse sem deixar descendência, o filho mais novo ia casando com aquela mulher até, era um acordo de casamento, até que ela tivesse filhos, E aqui mostra a maldade do coração. Há uma maldição, na família, que inicia lá com as mentiras de Abraão, quando ele vai para o Egito, quando ele não pergunta, vai para o Egito, sem perguntar, e aí ele mente, e Deus o pune, dizendo para ele que a descendência dele ia ser escrava no Egito. E aqui a gente está nessa jornada de indo para a escravidão em andamento, A gente está nessa jornada. E aí a gente vai vendo que é uma família, a família de Jacó é uma família disfuncional, Nós vimos ontem como ela é disfuncional, O pai tinha preferência, a mãe tinha preferência, Os irmãos têm um coração invejoso, tenta matar o irmão, não consegue matar o irmão, aí vende José, E agora aqui não é diferente, Aqui a gente tem Judá, um dos filhos de Jacó, E Judá, Hebreus 7:14 vai falar que Jesus descende da tribo de Judá, Então, por isso também a importância desse capítulo, para mostrar. Deus não esconde nada, queridos. Deus não esconde nada, Então, o filho Er e o filho Onã, O filho Er, por ser maldoso, ele era bem perverso. Então, Deus tira a vida dele. Aí a esposa, Tamar, casa com Onã, na lei do levirato, Onã coloca o sêmen na terra, porque não queria descendência, porque não seria dele, Deus recolhe também Onã, Depois Tamar é mandada para casa, de volta para casa dos pais, para ter o filho mais novo, Mas quando o filho mais novo está na idade, o que faz Judá? Judá esquece que mandou a nora, esquece do compromisso, esquece da palavra, desonra a nora, E aí então a nora arma todo um estratagema, e aí vai como se fosse uma prostituta, deita com Judá, engravida. Aí então só depois de todo esse mal acontecendo é que Judá cai em si, se arrepende, E então ele
acerta o passo, honra a nora no momento que precisava honrar por causa do arrependimento. Então vai mostrar tudo isso para nós na leitura. Vamos fazer a leitura do texto bíblico? Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, né? Então Judá casa com Sua, uma mulher cananeia. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Então o primeiro filho de Judá era Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então, naquela época, Deus recolhia os perversos, né? Deus recolhia e, por alguma razão, Deus parou de fazer isso, de recolher os perversos, né? Porque hoje a gente tem uma terra, um planeta Terra, com 8 bilhões de habitantes, e se Deus tivesse continuado nessa linha, né? Talvez o mundo não estivesse tão mal, tão maligno, né? Mas aqui Deus recolheu porque Deus estava limpando, Ele queria um povo santo, um povo limpo, limpo de pecado. Então Ele foi recolhendo os maldosos, né? Os perversos. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o seme cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, né? Mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Irá, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Então Judá fez uma promessa para Nora e não cumpriu a promessa. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o seu véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual? Onde está a prostituta cultual que achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma.
Então tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei, e também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste, saída. E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera, né? Então esse capítulo mostra o que Deus faz com o coração humano perverso, né? Er e Onã perderam a vida por causa da malignidade, né? Judá, na jornada, se arrepende, né? E aí a gente vai ter a citação lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 14, né? Dizendo para nós que Jesus descendeu da tribo de Judá, né? Da tribo de Judá. É interessante a gente pensar sobre a tribo de Judá, né? Porque o Senhor, ele tinha um propósito, né? E ele mostra para nós, ele não esconde nada. Todas as coisas de Deus, elas são claras, são transparentes, né? Havia de tudo na família, na descendência de Abraão. E Deus havia feito uma promessa, que a descendência de Abraão seria frutífera. Tinha uma ordem, a ordem era multiplicar. E Onã e Er desobedeceram a ordem de multiplicar. Por isso eles foram recolhidos, né? A palavra deveria ser íntegra, deveria ser honrado tudo que fala. Judá cometeu um grave erro de não cumprir a lei da época, a lei do levirato, porque o filho mais novo, Selá, ficou moço e ele não deu o filho para Tamar. Tamar vem e faz toda aquela estratégia, né? E concebe. Olha, a gente vê a disfuncionalidade na família, né? A gente vê um pecado geracional, mentira, engano, né? Desonra. A gente vai vendo no meio da família. E o interessante é que no meio de tudo isso, a gente vai vendo Deus agindo, Deus intervindo, Deus mostrando o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça, né? Porque Deus ama a família, né? Então Deus vai operando meio a despeito de toda a malignidade humana. Mesmo assim, Deus fazia presente. Deus se fazia presente, vai registrando e vai deixando registrado todas as coisas para nós. Então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né? E que na leitura a gente possa ir identificando, né, os erros, os pecados, né, as maldades, aquilo que entristece, que aborrece o coração de Deus, né? Que são os enganos, as mentiras, a falta de integridade, né? Todas essas coisas aborrecem o coração de Deus, entristece o coração de Deus, né?
Então, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? E aí a gente vai vendo, né? Como Deus, a graça de Deus transformou a vida de Judá ao ponto de 12 tribos, 12 filhos de Jacó. E Jesus descende de Judá e Tamar. Jesus descende de Judá e Tamar. E lá na descendência de Jesus a gente vai ter o nome Pérez sendo citado, né? Então Deus vai transformando. Sabe o que fica muito forte para mim? É que Deus vai transformando todo mal em bênção. Todo mal em bênção. Quando você pensa que o negócio vai piorar, Deus entra com providência e vai resolvendo as coisas. Deus vai resolvendo as coisas. Deus vai transformando o mal em bênção, né? Todo mal que foi feito, nós vamos ver agora amanhã no capítulo 39, a gente vai começar a ver a respeito de José e a gente vai entender por que José tinha sonho, por que José foi separado, por que José teve livramento da morte, porque os irmãos planejaram a sua morte, né? Então a gente vai ver, a gente está caminhando aqui para o povo de Israel ir para o Egito e lá ficar 400 anos escravo, né? Tudo isso por causa de um ato lá de Abraão, quando Abraão resolve por sua conta e risco ir para o Egito, quando Deus o mandou, quando ele mente, né? Quando ele enriquece ilicitamente, porque não estava nos planos de Deus aquilo ali, e ele foi. E aí agora a gente vai vendo essa jornada, tudo que aconteceu na descendência de Abraão, e mesmo vendo tudo isso, mesmo vendo Deus agindo, Deus movendo, né? Deus não desiste, eu fico impressionada, Deus não desiste com a malignidade. Deus não desiste vendo o ser humano com a malignidade. Tinha uma promessa em andamento, né? E a promessa vai. E a gente vai sendo relatado aqui, vai sendo relatado na tradição oral, vai sendo relatado, as histórias não vão se perdendo, elas vão criando vida, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa, gente. Eu não sei se você tem alegria, quanto eu tenho, de lendo a Bíblia e percebendo o agir, o mover, a ação de Deus em meio ao coração humano, mesmo tendo um coração mau, maligno, mas Deus vai transformando, mexe aqui, mexe ali, vai transformando, para poder chegar até lá em Jesus, o Salvador, o Redentor da humanidade. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor não nos esconde nada. Todas as coisas estão nuas e patentes, escritas, reveladas na tua palavra. O coração maligno é revelado, Pai. Revelado, Pai. Abertamente para nós. Mostrando para nós, Pai, o caminho que não deve ser seguido, que é o caminho da mentira, o caminho da inveja, o caminho da malignidade, o caminho da perversidade. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra ela é rica, ela nos instrui, ela nos exorta. Muito obrigado, o teu nome seja louvado, Pai. Obrigada, Pai. Pai, eu quero colocar o dia de hoje, Pai, na tua presença. O dia de hoje, diante do Senhor. Coloco diante de ti, Pai, cada criança que o Senhor vai mandar para o projeto hoje. Cada criança que vai vir. Pai, que essa criança seja acolhida com abraço acolhedor, com afeto, com carinho. Pai, ajuda a nossa equipe, Pai, os nossos professores. Pai, eu peço que o Senhor renove as forças dos nossos professores, Pai. Os professores de 4, 5 anos, a professora Tatiana. Abençoa a professora Tatiana, sua casa, sua família, seus sonhos. Abençoa, Pai,
A Jane Thaís, ó Deus, o namoro dela, Pai, abençoa, abençoa. Deus, de graça e poder, dá crescimento espiritual para tua filha, que a tua filha cresça espiritualmente, Pai. Ah, Deus querido, que elas tenham inspiração do alto céus para o cuidado das crianças hoje. Pai, obrigada pela vida da pastora Cristiana, ela que completou mais um ano de vida ontem. Que o Senhor abençoe, que o Senhor aguarde, que o Senhor, ó Deus, multiplique, Pai querido, os sonhos dela. A graça do Senhor seja sobre a vida dela, que o teu rosto resplandeça sobre a vida da pastora Cristiana, Pai. Que ela seja abençoada, Pai. Obrigada, Deus, pela instrumentalidade da vida dela, Pai, no projeto. Obrigada pelos dons, os talentos da tua filha no projeto, Pai. Muito obrigada, Deus. Pai, renova suas forças, Pai. Abençoa, Deus, a Isabela, Pai. Cuida da Isabela, abençoa a Isabela. Nós pedimos a bênção do Senhor para a turma de 6 e 7 anos, Pai. Deus, nós oramos também pela vida da professora Sandra, a vida do Vitor Hugo. Pai querido, ali no cuidado das crianças especiais, na alfabetização. Pai, obrigada porque tua filha, Pai, tem sido inspirada do alto céus para a sala de aula. Pai querido, ajuda tua filha, Pai, no cuidado daquelas crianças. Que ela seja, Pai, o afeto, o carinho, o acolhedor daquelas crianças, Pai. Deus de poder, tua filha, Pai, ela quer casar, ela quer um companheiro. Pai, Deus de poder, que ela seja encontrada. Deus de amor, poder e misericórdia, que ela seja encontrada por um homem reto, um homem justo, um homem de Deus. Querido Pai, abençoa a vida da Sandra com saúde, com libertação da sua casa, dos seus filhos, do Lucas, Pai. Prepara um emprego para ele, Pai. A Deus ajuda a vida da Sofia, Pai querido, que haja conversão genuína no coração da Sofia. Que os filhos da professora Sandra, Pai, possam se converter genuinamente ao Deus vivo e verdadeiro. Que haja cura e libertação na vida da professora Sandra, Pai. Deus, eu oro a Ti pela vida da Flávia, os adolescentes, dá autoridade e ousadia para Flávia. Pai, inspira a Flávia, abençoa a casa da Flávia, sua família, seus filhos. Deus, dá a graça do Senhor, graça do alto céus, sendo derramada abundantemente no coração da Flávia. Saúde, Pai. Ah, Senhor, nós a colocamos diante do Senhor. Pai, nós pedimos pela vida do pastor José, na sua turma, Pai, que ele seja inspiração, Pai. Deus, obrigada pelo namoro dele, nós te louvamos, Pai. Prepara todas as coisas para o casamento do José. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor abriu os olhos dele, Pai, e ele encontrou, Pai, uma moça, e a tua palavra diz que aquele que encontra a esposa encontra favor de Deus, encontra favor de Deus. É isso que a tua palavra diz. Então, Pai, derrama teu favor sobre a vida do José Vitor. Dá a ele entendimento, discernimento de luz e trevas, Senhor. Paizinho querido, nós colocamos os nossos professores, cada turma, cada criança. Pai, te pedimos por cada família, representada por cada criança, Pai. Nas famílias onde houver enfermidade, nós pedimos cura, cura do alto céus, Pai. Cura todas as enfermidades nas casas, nas famílias. Pai, aquelas famílias que estão opressas, que estão, Pai querido, acorrentadas nos vícios, nas drogas, promove cura e libertação. Aquelas famílias, Pai, que estão com falta de alimento, falta de provisão, falta de emprego, Pai, promove. Tu és o Deus Jeová Jireh, o Deus da providência. Promove, Pai, promove o emprego, Deus. Aquelas famílias, Pai, que estão em guerra, Pai, em guerra, em conflitos, Pai, conflitos familiares. Deus, onde houver, ó Pai, o perigo, a opressão maligna, pro adultério, Deus, pro divórcio, Pai, os conflitos, Pai, que levam ao divórcio, Pai, em nome de Jesus, repreende todo conflito, promove reconciliação na vida das famílias, promove reconciliação. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre cada família representada por uma criança que nós atendemos no projeto, Deus.
Deus, cuida da nossa equipe, Pai. Eu oro a Ti pela vida da Deise, a sua mãe enferma que vai para o médico hoje novamente. Deus de poder, recupera as forças da mãe da Deise, Pai. Ajuda a Deise nesse tempo difícil, Deus. Pai, prepara alguém para nos ajudar, para vir substituir. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa necessidade diante do Senhor, Pai. Nos abençoa, nos ajuda, renova as nossas forças, a minha força, a força do Ingo, a força da Ora. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Colocamos, Pai, a vida da Ora nas Tuas mãos. Dá descanso para a Ora, Pai. Cura toda a sua ansiedade, toda a opressão. Pai, tudo aquilo que a inquieta. Deus, acalma, quieta seu coração, ajuda a Ora, Pai, a entregar, a descansar no Senhor. Pai, cura toda a ansiedade, todo o mal da ansiedade, Pai, na vida da Ora. Ajuda a tua filha, Pai, nós te pedimos essa bênção. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Luísa, a vida da Alessandra. Peço tua bênção, Pai, ali na frente, Pai. Ah, Deus, que na tomada, Deus, na guardada de documentos, e tudo aquilo que nós precisamos estar, ó Pai, ajustados, alinhados com as leis que nos regem, Pai, como projeto social. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós temos que prestar conta. Pai, querido, que haja, Deus, transparência e integridade em tudo que fazemos. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a bênção do alto céus. Pai, eu oro pelo meu pai. Eu peço a Ti, ó Deus, que meu pai tenha saúde e lucidez. Pai, obrigada pela saúde que o Senhor já tem dado. Ah, Deus, Pai querido, impede meu pai de cair no leito de hospital, de sofrimento, Pai. Deus de poder, eu oro pela vida dele, eu oro por ele. Pai, abençoa meus filhos hoje, guarda meus filhos, esconde meus filhos atrás da cruz de Cristo, Pai, onde todo mal para. Dá prosperidade, santidade de vida para os meus filhos. Pai, em nome de Jesus, que eles possam amar e servir o Senhor de todo o coração, Pai. A vida dos meus netos, eu peço que o Pedro Henrique, Pai, o Vitor Hugo, o Arthur, que eles possam, Pai, andar em santidade de vida. Livra eles, Pai, de pecar contra Ti, de entristecer Teu coração. Abençoa o Tiago na escola, Pai. Dá inteligência para os meus netos, para irem bem nas provas, na escola, no aprendizado, no conhecimento. Deus, cuida da Alice, protege a Alice do homem mau. Deus, eu coloco a vida da Isadora, a vida do Isaac, cura totalmente aquele autismo, a vida do Davi. Deus, eu apresento a Ti a vida dos meus netos e eu peço proteção, a proteção do alto céus para os meus netos, Pai. E que o Teu Santo Espírito tenha acesso ao coração deles, Pai. Que eles possam amar e servir o Senhor de todo o coração, Pai. Com integridade, com transparência, Pai. Com retidão. Que os meus netos possam andar em retidão de vida, Pai. No temor do Senhor, cheios de sabedoria. Pai, que eles aprendam a temer o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Que haja temor do Senhor no coração dos meus netos, no coração dos meus filhos, o meu filho Daniel, que ele Te tema de todo o coração, a minha filha Alessandra, a minha filha Liliane, Pai, que elas possam temer o Senhor de todo o coração. Que o coração dos meus genros, Pai, o coração do Enéas, o coração do Daniel Pereira, Pai, seja cheio da Tua graça, cheio do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que eles tenham discernimento de luz e trevas para o trabalho, para a vida espiritual, para a lida de sacerdote, que a minha nora Janine receba do Senhor, ó Pai, inteligência emocional para o seu trabalho, que ela receba discernimento de luz e trevas, Pai, que ela seja uma mulher sábia que edifica seu lar. Pai, em nome de Jesus, eu peço essas bênçãos sobre a minha parentela, a minha família querida, Pai, que o Senhor me deu. Deus, guarda a minha família de pecar contra Ti, de entristecer Teu coração. Pai, mantém minha família guardada, Pai, guardada nas Tuas leis, Pai. Deus, abençoa a vida do meu esposo,
curando o meu esposo totalmente de todo câncer. Cura o meu esposo, Pai, eu te peço. Livra ele, Pai, cura toda labirintite, Pai, toda labirintite, todo mal, todo cansaço. Renova as forças do Ingo. Ajuda ele, Deus, nas suas emoções. Pai, em nome de Jesus, que o Ingo receba do alto céus uma porção de discernimento de luz e trevas. Pai, eu oro a Ti, eu oro pelas minhas amigas, a vida da Nara. Pai, cura por completo a Nara. Deus de graça, de amor e de poder, visita a família da Nara com cura e libertação. Seus filhos, Pai, Tainara, Everton, Pai, as duas gravidez, Pai, a Daniele, Pai, a gravidez da Tainara. Deus promove uma libertação completa na vida da Tainara, na vida do Júnior, na vida dos netos da Nara. Deus, de igual modo, na vida da Margarita, Pai, na vida do Ronaldo, seus filhos. Pai querido, que haja provisão do alto céus, que haja bênção do Senhor, que haja cura, libertação na casa da Margar. Pai querido, assim também na vida da Janaína. Pai querido, o namoro dela com o Júnior, Pai, estabelece a Tua vontade. Estabelece a Tua vontade, Teu querer na vida da Janaína, no negócio dela. Dá ela prosperidade, dá ela entendimento. Deus de poder, ajuda a Tua filha, Pai. Ajuda a Tua filha a alinhar a sua vida à vontade do Senhor, que é plena, perfeita e agradável. Ajuda a Tua filha a alinhar, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Pai querido, por elas, Pai. Eu oro pela Sandra. Eu oro, Deus. Eu oro pelos meus amigos queridos. Zé Gomes, Marluce, Milena, que ela seja encontrada. Pai, eu oro pela Edith, pelo Bruno, por saúde. Deus, abençoa, Pai. Abençoa o nosso dia, o dia de hoje. Pai, meus irmãos, o Simeão, a Samira. Pai, a provisão do alto céus na vida do Simeão, a provisão do alto céus na vida da Samira, na vida do Álvaro. Deus, eu oro pelos meus sobrinhos, que haja salvação, libertação, cura. Eu oro a Ti, ó Deus, no dia de hoje, eu apresento o meu dia, a minha vida, na Tua presença. Pai, que eu ande em retidão na Tua presença. Pai, me ajuda a exercer e a frutificar, ó Pai. Me ajuda, Deus de poder, a estar alinhada com os frutos do Espírito em tudo que eu for fazer. Me dá autogoverno, Pai. Me dá, ó Deus querido, um coração benigno, manso. Me dá um coração compassivo. Me dá um coração, Deus, cheio de integridade, de retidão. Ah, Deus, amplia o dom do discernimento. Pai, que eu discirna bem, que eu veja luz e trevas com clareza, tudo aquilo que se apresentar diante de mim, Pai. Querido Deus, que eu possa andar em retidão na Tua presença, Pai. Deus, eu oro e Te agradeço. Nos abençoa no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.